Eu já menti para você? Pensa bem antes de responder, porque essa pergunta não é pequena. Você já foi prometido algo que nunca chegou? Já esperou por uma resposta que demorou tanto que você começou a achar que nunca ia vir? Já acreditou com tudo que tinha, entregou de verdade, confiou de verdade e, no fim, ficou com as mãos vazias e o coração partido, sem entender o que havia dado errado? Se a resposta é sim, e para muitos de vocês é então, é muito provável que em algum momento, no silêncio da madrugada, quando ninguém estava olhando, você tenha pensado isso sobre mim. Não com essas palavras exatas, talvez. Mas o pensamento esteve lá. A dúvida esteve lá. A sensação de que eu havia prometido uma coisa e entregado outra. De que eu havia falado de bênção e você viveu escassez. De que eu havia falado de cura e a dor continuou. De que eu havia falado de restauração e o relacionamento acabou mesmo assim. Eu sei que esse pensamento esteve lá. E eu vim falar sobre ele hoje, de frente, sem desviar, sem suavizar demais. Porque você merece uma resposta real para uma dúvida real. Então, deixa eu te perguntar de novo. E desta vez quero que você sinta o peso de cada palavra. Eu já menti para você? Existe uma frase nas Escrituras que foi dita por um homem chamado Balaão. Um profeta que foi contratado para me amaldiçoar. E que toda vez que abria a boca só conseguia me abençoar. Porque as minhas palavras eram mais fortes do que o dinheiro que ele havia recebido. E no meio dessa história extraordinária, ele disse algo que eu quero que entre fundo no seu coração hoje. Ele disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele alguma coisa e não a faria? Ou falaria e não a cumpriria? Leia isso de novo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sou como os homens que prometeram e não cumpriram. Não sou como o pai que disse que estaria lá e não apareceu. Não sou como o amigo que jurou lealdade e desapareceu na primeira dificuldade. Não sou como o líder que prometeu e depois encontrou uma desculpa conveniente. Não sou como os seus próprios lábios que já prometeram coisas que o seu coração não conseguiu cumprir. Eu sou diferente. Completamente diferente. E é sobre essa diferença que precisamos conversar hoje. Escreve nos comentários agora a palavra verdade se você quer receber o que eu tenho para falar com você hoje. Só essa palavra. Verdade. Verdade. Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga tudo que está esperando na sua vida. Quando eu digo que não sou homem para mentir, preciso que você entenda o que isso significa na prática. Porque há uma diferença enorme entre saber esse versículo e deixar que ele sustente o peso da sua espera. Há uma diferença entre decorar a frase e confiar nela às 3 da manhã quando o medo está gritando mais alto que a fé. Os homens mentem por várias razões. Mentem por fraqueza, prometem o que não têm capacidade de cumprir. Mentem por interesse, falam o que o outro quer ouvir para conseguir o que querem. Mentem por medo, evitam a verdade porque a verdade tem consequências. Mentem por esquecimento. As intenções eram boas, mas a memória é curta e as prioridades mudam. Eu não tenho nenhuma dessas limitações. Eu não prometo que não consigo cumprir porque não há nada que esteja além do meu poder. Eu não falo o que você quer ouvir para ganhar algo porque já tenho tudo. Não preciso de nada que você possa me dar. Eu não tenho medo das consequências da verdade porque eu sou a verdade. E eu não esqueço porque cada palavra que sai da minha boca carrega o peso eterno de quem eu sou e esse peso não diminui com o tempo. Isso significa que cada promessa que está escrita naquele livro, que talvez esteja na sua cabeceira cada uma delas, sem exceção, ainda está de pé, ainda está ativa, ainda está sendo trabalhada. A promessa de que eu conheço os planos que tenho para você, planos de prosperidade e não de calamidade, para lhe dar um futuro e uma esperança ainda está de pé. A promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam ainda está de pé. A promessa de que eu suprirei todas as suas necessidades segundo as minhas riquezas em glória ainda está de pé. A promessa de que eu nunca te deixarei nem te abandonarei ainda está de pé. Mas então você me faz a pergunta honesta. A pergunta que você tem evitado fazer em voz alta porque parece perigosa demais, irreverente demais, arriscada demais. Você me pergunta se as tuas promessas são verdadeiras, porque a minha ainda não chegou. E eu não vou fugir dessa pergunta. Eu vim para respondê-la. Escreve nos comentários: ainda acredito se mesmo no meio da espera, mesmo sem entender, mesmo com a dúvida batendo forte, há uma parte de você que ainda se recusa a desistir. Ainda acredito, porque essa declaração tem poder. E eu ouço cada uma delas.
Há algo que você precisa entender sobre como eu trabalho. E entender isso pode ser a diferença entre uma fé que resiste e uma fé que desmorona na primeira tempestade. Eu trabalho em dimensões que você não consegue ver. Isso não é uma desculpa vaga. É uma realidade concreta que permeia cada página das Escrituras. Quando José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, não havia nenhuma evidência visível de que aquilo era parte de um plano. Pelo contrário, toda evidência apontava para abandono, traição e fracasso. Mas eu estava trabalhando em dimensões que José não conseguia enxergar. Eu estava posicionando cada peça para que anos depois, no momento exato, ele estivesse no lugar certo, com a preparação certa para salvar uma nação inteira. O que parecia destruição era construção. O que parecia desvio era o caminho. Quando Lázaro adoeceu e eu recebi a mensagem das irmãs, e não fui imediatamente quando eu deixei que ele morresse, quando eu deixei que Maria e Marta chorassem, quando eu deixei que o túmulo fosse fechado, não era indiferença, não era esquecimento, não era fraqueza. Era porque eu estava trabalhando em uma dimensão que eles não podiam ver. Uma ressurreição é mais poderosa que uma cura. Uma restauração completa fala mais alto que uma intervenção parcial. E eu sabia disso, mesmo quando eles não sabiam. Mesmo quando estavam com raiva de mim. Mesmo quando Marta me disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não me defendi naquele momento. Eu chorei com ela, porque eu entendo a dor da espera. Eu entendo o peso do silêncio. E então, eu agi no tempo certo, da forma mais poderosa. E é o que estou fazendo na sua vida agora. O que você está interpretando como silêncio pode ser o som de Deus trabalhando em profundidade. O que você está interpretando como demora pode ser proteção de algo que você ainda não pode ver. O que você está interpretando como negativa pode ser redirecionamento para algo maior do que o que você pediu. Eu não menti para você. Eu estou trabalhando em dimensões que seus olhos ainda não alcançam. Abraão esperou 25 anos pela promessa do filho. 25 anos. E a cada ano que passava sem que a promessa chegasse, a lógica humana dizia que era impossível. O corpo envelhecia. As evidências desapareciam. Mas eu não havia mentido para Abraão. Eu havia prometido e eu ia cumprir. E quando Isaac nasceu, quando aquela promessa finalmente tomou forma no mundo visível, não havia dúvida nenhuma de que aquilo era sobrenatural, porque era impossível de outra forma. Há promessas na sua vida que só podem se cumprir de forma sobrenatural. E é por isso que eu ainda não as entreguei da forma que você esperava. Porque se tivesse chegado do jeito natural, no tempo que você planejou, pela via que você antecipou, você poderia ter achado que foi você mesmo que fez acontecer. Mas, quando chegar e vai chegar, não haverá explicação humana. E você vai saber que fui eu. Escreve nos comentários agora uma palavra que represente a promessa que você ainda está esperando. Só uma palavra. Cura, filho, emprego, restauração, casamento, libertação. Só uma palavra. Porque eu estou ouvindo. E nenhuma dessas palavras passa despercebida diante de mim. Agora preciso falar com você sobre algo que talvez seja a raiz de toda a sua dúvida. Porque muitas vezes, quando a pessoa diz que está duvidando de mim, quando ela sente que eu menti, o que está acontecendo na verdade é diferente. Não é que eu não cumpri minha promessa. É que ela criou uma expectativa sobre como, quando e de que forma eu ia cumprir, e quando eu não segui o roteiro que ela havia escrito na cabeça, ela interpretou isso como falha minha. Você já fez isso? Você já disse para mim, mesmo que não com essas palavras exatas, Senhor, eu confio em ti. Desde que faças da forma que eu planejei, no prazo que eu estabeleci, pelas pessoas que eu escolhi, da maneira que eu consigo entender. Porque isso não é confiança. Isso é gerenciamento com uma camada espiritual por cima. Confiança de verdade. A confiança que move montanhas, que abre mares, que derruba muros, é aquela que diz, Senhor, eu não sei como, não sei quando, não sei por qual caminho, mas eu sei em quem eu acreditei. Essa é a fé que Abraão tinha, que José tinha, que Davi tinha no Vale da Sombra da Morte, que Paulo tinha dentro da prisão cantando louvores. Não uma fé que entende o plano, uma fé que conhece o planejador. E eu te digo hoje, o planejador não mente, nunca mentiu. Nunca vai mentir. Cada palavra que saiu da minha boca desde a fundação do mundo ainda está ativa, ainda está sendo trabalhada, ainda está a caminho. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isso não é poesia.
Isso é a realidade mais concreta que existe. Agora vamos orar juntos. E desta vez eu quero que você ore não para convencer a mim. Eu já estou convencido do meu amor por você, mas para convencer a si mesmo. Para que essas verdades saiam da sua cabeça e desçam para o lugar onde as batalhas reais são travadas no seu coração. Pai, eu venho diante de ti hoje com uma honestidade que me custa, porque preciso admitir que houve momentos onde duvidei de ti. Momentos onde o silêncio pareceu abandono, onde a demora pareceu esquecimento, onde a dor pareceu contradição de tudo que tu prometeste. E eu carregava isso com culpa, achando que não devia sentir assim, fingindo uma fé que por dentro estava fraturada. Mas hoje eu ouvi que tu não és homem para mentir. E essa frase entrou em mim de um jeito diferente hoje. Não como versículo decorativo, como âncora, como fundação, como a resposta para a pergunta que eu tinha medo de fazer em voz alta. Senhor, eu escolho hoje mudar a forma como interpreto o teu silêncio. Escolho parar de ler a tua demora como abandono e começar a ler lá como profundidade. Escolho parar de interpretar o teu não imediato como negativa final e começar a entendê-lo como redirecionamento para algo que eu ainda não consigo ver. Escolho parar de exigir que tu sigas o roteiro que eu escrevi e começar a confiar no roteiro que tu já escreveste antes mesmo da fundação do mundo. Eu sei que há promessas sobre a minha vida que ainda não se cumpriram. E hoje eu escolho não interpretá-las como mentiras. Escolho interpretá-las como sementes que ainda estão sendo trabalhadas na profundidade da terra, longe dos meus olhos, em condições que eu não controlo pelo tempo que tu determinas, da forma que só tu podes fazer. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que eu te coloquei no banco dos réus, pelas vezes em que eu exigi explicações de ti como se tu me devesses prestação de contas antes de agir. Pelas vezes em que eu ameacei de desistir da fé se a resposta não chegasse no meu prazo, não era maturidade, era medo. E tu entendes o medo melhor do que ninguém, porque viste teus próprios discípulos cheios dele dentro de um barco no meio de uma tempestade. Hoje eu te entrego a promessa que eu estava segurando com as minhas próprias mãos, tentando apressar, tentando forçar, tentando criar condições para que acontecesse. Eu solto. Não porque desisti, mas porque confio. Porque quem prometeu é fiel. Porque tu não és homem para mentir, nem filho do homem para te arrependeres. Porque o que tu disseste, tu farás. O que tu falaste, tu cumprirás. Vai à minha frente, Senhor. Trabalha nas dimensões que eu não vejo. Age nos bastidores que eu não acesso. Prepara o que eu ainda não consigo imaginar. E quando chegar, e eu creio que vai chegar, que não haja dúvida na minha mente ou no coração de ninguém ao redor de que foste tu, somente tu, do começo ao fim. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra tocou algo dentro de você hoje, se em algum momento, enquanto ouvia, você sentiu que essa mensagem foi feita especificamente para você, então saiba que não foi coincidência. Não existe acidente no reino de Deus. Você estava aqui hoje porque precisava ouvir isso. Porque havia uma dúvida que precisava ser nomeada. Uma pergunta que precisava de uma resposta real. Um coração que precisava de uma âncora. E a âncora é essa. Deus não mentiu para você. Nunca mentiu. Não está mentindo agora. E não vai mentir amanhã. O que ele prometeu sobre a sua vida ainda está de pé. Ainda está ativo. Ainda está sendo trabalhado em dimensões que você ainda não alcança. E quando chegar, não se você merecer. Não se você for perfeito o suficiente. Não se você nunca mais duvidar, mas quando chegar, porque ele prometeu e ele cumpre, você vai entender por que foi assim. E vai ser grato por cada dia de espera. Segura a promessa. Não a sua versão dela, não o seu roteiro de como ela deve chegar, mas a promessa em si. Porque quem a fez é digno de confiança. E sempre foi. Se essa mensagem foi uma bênção para você hoje, curte esse vídeo agora, esse gesto simples ajuda essa palavra a chegar em mais pessoas que estão esperando ouvir exatamente isso. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque toda manhã tem uma palavra nova esperando por você aqui. Uma verdade nova, uma força nova, um recomeço novo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está duvidando agora, que está cansado de esperar, que precisa ouvir que Deus não mentiu para ele. Porque às vezes Deus usa suas mãos para entregar a mensagem que outra pessoa estava esperando. Nos vemos amanhã.